E eles pediram para que realmente nós orássemos pelo povo de lá. E não só pelo povo de lá, né, irmão? A gente vai orar também pelo povo de Israel, pelo povo da Palestina, por tanto povo que está sofrendo. Porém, eu tenho uma visão que quanto pior, melhor. Não estou falando de política, né? Mas eu estou falando de mundo mesmo. Quanto pior, melhor. Quanto mais piorar a terra, no sentido de destruição verdadeiramente, mais próximo está a volta de Jesus Cristo. Então, quando nós estamos olhando aí tsunamis, terremotos no Brasil, que nunca teve, tsunami quase teve um aí, né? Um pré-tsunami no Rio de Janeiro, e coisas, catástrofes acontecendo, quer dizer que Jesus Cristo está à porta. E tomara que esteja mesmo, né? Mas tem uma profecia se cumprindo. Porém, pode ser que não volte agora. Pode ser que ele volte daqui a 5.000 anos. Aí o que eu tenho que pensar com isso? Não importa quando ele vem, importa como nós estamos, não é? Porque nós não vamos viver 5.000 anos, né? Mas se nós tivermos a condição de compartilhar desse momento sagrado da volta de Jesus, então, irmão, passado o recado, que nós oremos aí no final também pelo povo que está sendo verdadeiramente sacrificado aí também. Muitos deles não têm a maturidade e o conhecimento espiritual que nós temos, que a volta de Jesus demanda aí desse problema todo que está passando o mundo. O tema da nossa mensagem de hoje é a ponta do dedo. No livro de Êxodo, capítulo 31, vamos lá no verso 18. É um momento em que Moisés está lá no Monte Sinai, jejuando e orando com o próprio Cristo, que ainda não se chamava Jesus Cristo, mas é o Deus eterno, o Deus mensageiro, o Deus que se manifesta na terra. Ele recebeu as 2 tábuas dos 10 mandamentos. E essas tábuas da lei, elas foram escritas... O que é, irmão? Olha lá, irmão. Elas foram escritas pelo dedo de Deus, é o que está escrito lá. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, com a ponta do dedo, Deus escreveu, esculpiu nas pedras lá os 10 mandamentos. Tem um detalhe interessante que lá no livro de Deuteronômio 5, mostra que Moisés desceu do Monte Sinai, depois dos 40 dias, se deparou com um povo que tinha vindo do Egito, com todas as influências egípcias do pecado, e quando ele se deparou com o povo já pecando novamente, adorando imagens, fazendo uma série de coisas lá que não foram agradáveis para Deus, ele se irritou. O que ele fez? Ele quebrou as 2 tábuas, irritadíssimo. Interessante que no meu estudo bíblico, para quem não sabe, eu sou adventista há 3 anos, e no meu estudo bíblico, eu lembro que o pastor que me deu o estudo bíblico, ele é de Guaratinguetá, mas ele mora em São Paulo, e foi assim, eu nasci em Guaratinguetá, ele é nascido também, nasceu dentro da aeronáutica, o pai dele era militar de lá, eu servi a aeronáutica de Guará, então nós tivemos uma afinidade imediata. E quando eu fui ter o estudo bíblico com ele, eu achava que era mais um pastor que ia tentar passar lábia em mim. Eu, depois de 30 anos em várias igrejas, não me convenci imediatamente. Esperei aí 2 semanas de cozimento dos pedidos do pastor para me dar estudo bíblico para eu me convencer. Mas ele me contou essa história de uma forma igual eu vou contar para vocês, que é bem pedagógica, né? Só eu aproveitando a palavra pedagógica, que eu me lembrei de uma coisa. A irmã Renata, sua esposa, Orlando, eu não estava entendendo 80% do que ela estava falando lá. Como a caixa de som está voltada para vocês, eu quero saber se vocês estão me entendendo. Não adianta eu falar aqui também, né? A continuação orando em línguas também, ninguém vai entender nada. Estão me entendendo? Todo mundo? Tá. Conseguiram entender a irmã Renata? Porque ali atrás nem eu nem o irmão Flávio estavam conseguindo entender. Deu para entender aqui ela falando? Deu, né? Então, a caixa é que a gente tem que ter um retorno para lá também. Mas não é o caso para a gente aplicar isso na igreja agora, mas enfim. E ele me contou que quando Moisés quebrou as tábuas da lei, esse Deus fez assim para ele. É óbvio que não está escrito na Bíblia, mas a gente coloca lá uma pitada da nossa imaginação, que fica mais lúdica, que vem de ludós do grego, né, que é mais atraente até para uma criança, mas para o adulto também. Deus falou assim para ele: não faz isso não, vem aqui de novo. Chamou ele de novo lá e reescreveu a tábua dos 10 mandamentos, as 2 tábuas, entregando novamente para Moisés. E Moisés, em Números capítulo 11, fala que ele é o homem
mais manso que teve na terra. Imagine ele chegar num ponto de irritabilidade, quebrar as 2 tábuas da lei, mas é chamado de o homem mais manso que teve na terra. Então é sensacional quando a gente imagina que Deus é muito mais do que nós em tudo. Ele é sensacionalmente... Quando você conhece uma pessoa, poxa, o meu pai é um pai amoroso, um pai carinhoso, é um pai fantástico. Deus é muito mais do que todos nós. É impressionante como ele é maravilhoso. Então, dentro disso, eu quero abordar com vocês, dentro desse momento onde a Bíblia todinha foi escrita por homens físicos, humanos como nós, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, com exceção de uma única parte que tem na Bíblia, que são os 10 mandamentos, que foram escritos diretamente pelo dedo de Deus. Então, há uma importância muito grande nos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos foram quebrados. Aí, o mesmo Deus chamou Moisés, não faz isso não, e reescreveu os 10 mandamentos, dada a importância dessa mensagem. E essa mensagem é para nós uma cerca de proteção. Então, dentro dessa mensagem, eu quero abordar com vocês, irmãos, 4 pilares. O que nós temos, então, a partir dessa mensagem dos 10 mandamentos? O que nós fazemos corriqueiramente como seres humanos? Como nós reagimos às outras circunstâncias que nós passamos, as diversas circunstâncias, ao comportamento humano que vem em contrapartida conosco, e o que Jesus espera de nós. Então, dentro desses 4 pilares, eu quero falar com vocês sobre os 10 mandamentos. Para eu falar, por exemplo, dessa parte de como nós reagimos, existem algumas coisas dentro de nós, e muitas vezes a gente fala assim, aquele rapaz, aquela moça é muito inteligente. A inteligência é um presente que nós recebemos de Deus. E quando elas são separadas de uma forma mais organizada, fica muito mais fácil nós termos uma evolução. Então, a própria ciência descobriu, depois de muitos estudos na década de 90, que nós temos 9 inteligências, que são chamadas inteligências múltiplas do cérebro. Nós vamos falar de 2 aqui especificamente, que é a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal. Todas as inteligências é verbal-linguística, a forma que eu me comunico, a lógico-matemática, a inteligência do meu tempo, dos valores. A terceira é corporal-sinestésica, é uma inteligência que os adventistas têm uma preocupação muito grande, alimentação, comportamento físico. Eu conheci o ex-prefeito de Osasco, chamado Francisco Rossi, um tempo atrás. Ele é cantor, ficou famosíssimo com aquela música Segura na mão de Deus. Já ouviram falar dele? Eu conheci ele pessoalmente, ele tem 80, se eu não me engano, ele me mandou um áudio falando, mas eu já esqueci de novo. Acho que ele tem 86 anos, que eu perguntei para ele. E ele é lindo, é um homem lindo. E eu falei assim, nossa, como o senhor é bonito. Eu falei, sabe quantos anos eu tenho? Olha que legal. Aí ele me falou a idade deles, foi um ano retrasado, salvo engano, foi 84 anos que ele me falou. Aí ele falou assim, sabe por que eu tenho essa pele? Eu sigo uma dieta adventista. Você já ouviu falar? Eu falei, que legal, eu sou adventista. Aí a gente começou a conversar muito, ele admira muito os adventistas. Ele não é adventista, mas admira muito e segue a dieta adventista, que é uma dieta bíblica, né? Daniel seguiu uma dieta nossa também, nós seguimos a dieta de Daniel, na verdade. A quarta inteligência é a inteligência musical espacial, onde eu tenho a capacidade de ter o entendimento da mesma função da inteligência emocional, como é que eu reajo às circunstâncias diversas que me acontecem. A quinta inteligência é a inteligência visual, onde eu consigo fazer um planejamento do meu presente, do meu passado, do meu futuro, ver coisas que eu tenho que mudar na minha vida, como está a minha vida nos dias de hoje. A sexta é a intrapessoal, conforme eu falei que nós vamos falar um pouco sobre ela hoje, que é a capacidade que eu tenho de olhar para mim e discernir em mim os meus erros, aonde eu preciso melhorar. A sétima é interpessoal, eu olho então para o outro, porque o outro teve aquela ação, aquela reação, e eu consigo ter com isso uma compreensão melhor dos comportamentos humanos de lá para cá. A oitava é a naturalista, nós temos vários exemplos. O exemplo que eu inclusive ministro nas palestras que eu dou em São Paulo é a inteligência naturalista. Eu falo de Mateus capítulo 17, onde Jesus fala do grão de mostarda, que é um exemplo fantástico também de crescimento.
Quando a gente fala, eu vou só dar uma pincelada, quando a gente fala do grão de mostarda, eu já preguei sobre isso aqui uma vez, mas para quem não estava aqui, quando a gente fala assim, Jesus fala, se você tiver a fé como um grão de mostarda, pede para o monte sair daqui para lá que ele vai obedecer, vai sair. Quem acredita nisso? Mas é literal ou não? É literal, irmão? Jesus Cristo pregava na Palestina, é uma região muito vulcânica. E lá tinha muitas hortaliças de mostarda, aquelas árvores gigantescas. Eu tenho uma sementezinha, quem quiser ver no final aqui eu mostro. Uma semente de mostarda que é bem pequenininha. Quando o vento bate nessas árvores, não hoje em dia que lá é asfaltado, mas quando o vento batia há 2000 anos atrás, elas caíam no solo, muitas delas entravam num buraquinho. E quando elas caíam no buraquinho, posteriormente entravam em erupção os vulcões. E vários vulcões deixavam cair pedras em todos os lugares e derramavam um monte de pedrinha também sobre um buraquinho. Quando a sementezinha começava a querer crescer, ela está acostumada a crescer na terra, então ela consegue crescer pela terra, ela tem força física para aquilo. Quando ela começava a querer crescer, ela não conseguia, porque ela se deparava com rocha em cima dela. O que ela fazia então? Ela se aprofundava no solo, e quando ela se aprofundava, ela pegava força muscular. E a partir daí, ela conseguia então deslocar o monte daqui para lá, e é isso que Cristo está falando. Se você se aprofundar em Deus, você consegue ter muito mais capacidade de lidar com seus problemas. Em outras palavras, é isso. Deu para entender, irmão? Deu mesmo? Deu? E a última inteligência é a inteligência espiritual existencial, que nós falamos muito sobre o amor também. Eu não vou detalhar essas inteligências, que não é a base do estudo de hoje, mas eu vou falar então do primeiro pilar. Só mencionando uma coisa que está acontecendo aqui, irmãos, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo semana passada. Disso que está acontecendo aqui, que vocês estão sabendo. Eu fui fazer um treinamento numa empresa de judeu, semana passada, chamada Adar. É uma empresa de tecidos, fica no bairro do Limão, em São Paulo. Aí eu comecei a conversar com um judeu, mostrei muito respeito por eles, até porque a gente gosta da cultura judaica também, nós gostamos, né? E eu peguei e falei para ele, você tem parente lá em Israel? Ele falou assim, meus filhos estão lá. Eu falei, meu Deus, como é que tá? Eu pus a mão no peito dele assim, falei, como é que tá o seu coraçãozinho? Ele falou assim, meu filho está na guerra. Meu filho é um homem lindo, ruivo, de olho azul. Aí ele começou a me ofender, me humilhar, mas ele falou assim, meu filho é um homem lindo, ele está lá na guerra, tem 22 anos. Ele falou para mim, pai, eu vou matar todo mundo do Hamas. Eu falei, não, meu filho, você vai defender-se. Você vai se defender. Eu falei, mas como é que você está? De duas maneiras, Douglas. Eu estou triste por esse sentido do meu filho estar lá, mas eu tenho que estar muito em paz, porque está tudo sob a vontade de Deus. Olha a maturidade espiritual dele. Então essas coisas aqui, se roubar um bebedouro, a gente faz uma vaquinha e compra outro, enfim. Né? Vamos cultuar a Deus, que acho que é o importante agora. O que vier aí a gente vai resolver posteriormente. Mas não vamos deixar Satanás trabalhar não, porque a vontade dele é essa. E eu vou falar algumas coisas que têm acontecido comigo também. Eu estou empeitando muita coisa. Eu recebi 2 propostas esse ano para trabalhar em empresas ganhando mais de 10 mil reais. Eu não preciso mentir. Que Deus me castigue. Claro que eu não vou falar de forma literal isso aí, mas eu não preciso disso. E eu recebi 2 propostas, até por comunicação, por trabalhar com vendas e tal, a ganhar mais de 10 mil reais trabalhando no sábado. Eu tive que rejeitar. Balançou, porque muitas vezes eu abro minha geladeira e a geladeira não tem o que comer. O Flávio é comportor como eu, ele sabe as dificuldades que nós temos. Agora, nível São Paulo também é muito difícil. Até porque a comportagem de São Paulo é espalhadíssima, né? Onde você vai já passou alguém. Misericórdia. Então a gente tem batalhas, mas a gente tem que estar como o judeu está lá com o filho dele na guerra, em paz. Eu não sei se eu vivo até amanhã, se eu tivesse essa certeza, eu ficaria um pouquinho mais aflito. Mas como Deus não me deu essa sapiência toda, então eu vou ficar tranquilo e que, faltando comida na minha geladeira, pelo menos eu consigo apertar meu paletó, né? Fechar ele posteriormente. Perco essa pança da Peppa Pig. Então o que nós temos? Com os 10 mandamentos, nós temos mandamentos que moldam e mostram para o mundo o nosso caráter. Ele não foi dado à toa, ele foi dado 2 vezes, escrito pelo próprio, diretamente, Deus para todos nós. Então não é uma brincadeira, não é uma sugestão, não é um pedidinho por favor, é um mandamento. O irmão Orlando, cadê o irmão Orlando? Ah, tá, verdade. O irmão Orlando, ele é militar. Se o comandante dele mandar ele fazer uma coisa, ele tem que acatar. Ainda que a irmã Renata fale, não vai fazer, ele tem que acatar.
Eu sei que ela manda mais que o comandante dele, mas ele vai ter que acatar, senão ele vai ser preso. Então, mandamento não é para se discutir. Por isso que eu guardo e você guardamos o sábado também. Por isso que nós temos essa coisa com Deus. A maior argumentação que aquele pastor que me deu, chama Edson Delgado, a maior argumentação que o pastor Edson me deu foi quando ele disse: Douglas, tem dono de posto de gasolina que é adventista aqui em São Paulo, ele não abre no sábado. Calou minha boca, né? O que eu vou falar depois disso? Não tem mais o que falar. Então, o que nós temos? Nós temos os mandamentos que modelam o nosso caráter. Eu fui numa empresa na cidade chamada Caieiras, na Grande São Paulo, e nessa empresa a advogada falou para mim assim: eu só posso permitir seu treinamento aqui no sábado, meio-dia. Aí eu falei para ela assim: você é advogada, né? Eu sigo, então, outra lei. Você entende de leis. A lei que eu sigo são os 10 mandamentos. Ela falou: é verdade, você é adventista, né? Eu sou. Ela falou assim: podemos fazer então na sexta-feira, meio-dia? Ela não acabou de falar que eu só posso fazer no sábado, meio-dia? O que eu fiz com isso? Coloquei Deus no lugar dele e ela no lugar dela. E o mesmo valor que eu receberia no sábado, eu recebi na sexta-feira. Porém, se ela falasse para mim: não tem condições, eu tenho que confiar em Deus que Ele vai promover uma outra coisa para mim. Eu não vou bater a poeira dos meus pés e vou embora. Não tenho o que fazer. Entendem? Então, ele modela o nosso caráter. A partir dali, nós temos argumentações com Deus, porque os nossos gestos, os nossos atos, os nossos testemunhos, eles servem para quê? Por que Jesus foi lá e falou para o cego: o que você quer? Ele falou: quero ver. Por que ele fez isso? Porque os anjos, nem os anjos que estão lá do lado de Jesus, eles têm o conhecimento de todas as coisas, eles são limitados. Então o universo precisa saber do nosso testemunho, e o nosso testemunho, um deles é a guarda do sábado. Aproveitando, por que eu estou filmando? Eu estou postando num canal chamado 7 Sábados, quem puder seguir lá vai me ajudar, porque nós estamos propagando, e eu falei para o irmão Flávio que eu ia dar uma explicação do porquê disso. A minha irmã tem uma colaboradora na casa dela, e essa moça trabalha em outros lugares também. E ela estava ali perto do Diniz Discos. Eu não sei se existe ainda Diniz Discos. Não, mas ali, aquela região ali. Ela me deu esse exemplo, né? Porque faz tempo que eu não estou aqui. Aí ela falou que tem uma patroa dela que trabalha lá e ela estava assistindo uma das minhas mensagens no YouTube. E ela gostou muito. E ela não é adventista. Então, assim como eu disse lá na igreja do Jardim América, eu vi uma irmã pregando, inclusive 2 irmãs aqui do Jardim América. Obrigado, viu, Rose, por ter voltado. Eu vi uma irmã pregando lá, falei assim: nós temos que postar no YouTube, porque tem pessoas que não são adventistas que precisam entender o que nós entendemos. Então não fica só limitada a Rodrigo Silva, a Leandro Quadros, a pastor Arilton. Nós todos temos a obrigação de irmos e pregar o evangelho a toda criatura. Então, dentro disso, nós temos lá o molde do nosso caráter. Nós temos também, nos mandamentos, a nossa cerca de proteção. Eu não posso roubar o meu irmão também não pode me roubar. Eu não posso matar o meu irmão também não pode me matar. Eu não posso mentir para minha irmã não pode mentir para mim. Então, imagine se o mundo tivesse esse comportamento que nós estamos buscando. E é esse comportamento. Só um detalhe: quando Jesus voltar, nosso corpo será glorificado. Sim ou não? Dos que forem salvos, né? Claro. Quem vai ser salvo aqui? Levante a mãozinha. Todo mundo? Olha lá, hein? Quero ver, hein? Ellen White falou que nem 1 entre 20 será salvo, hein? Vou contar aqui depois. Vamos ver qual dos 4 vai sobrar aqui. Então, assim, oi? Daqui vai todo mundo? Vou trombar com todo mundo lá. Quando Jesus nos glorificar, a glorificação não quer dizer que eu vou mudar o meu comportamento, é minha mente. Eu não vou. O pecado, a natureza do pecado não estará mais me influenciando, mas o meu comportamento é meu. É meu. Senão Deus vai estar criando robôs em série ali. Eu vou tirar, acabou, vai mudar, vai ficar do jeito que eu quero. Esse também vai ficar do jeito que eu quero. Não é assim, não. O seu mau comportamento você vai levar para lá também. Então tome cuidado com os seus maus comportamentos, com a fofoca, com a panelinha, com essas coisas que você vai querer levar para lá também. Assim como a gente vai ter gente lá de outras influências também, que tem lá ovelhas de outros apriscos também, que Jesus falou. Uma outra questão também, além da cerca de amor, os mandamentos nos provam junto ao universo. Aquilo que eu falei dos anjos, eles não têm o conhecimento
que Deus tem. Nós não temos esse conhecimento. Então, para eu saber o que a minha irmã reflete no caráter dela, vai ser através das ações dela, não das palavras. Falar é fácil. Mas tem uma frase que diz, né? As palavras movem e os exemplos arrastam. Então eu preciso dar exemplos do que eu vou fazer para realmente agradar o coração de Deus. E esses exemplos têm que ser dados ainda que eu fale. Os exemplos são em silêncio. Os exemplos são em silêncio. E quando a gente tem esse comportamento de querermos mudar, já é um grande passo nas nossas vidas. Nós temos que buscar mudar, porque errar nós vamos todos os dias. Satanás, então, todos os dias vai falar nas nossas cabeças que nós não temos salvação, não temos mais direito a nada, mas o Espírito Santo, ele vem nos falar, calma, calma, você vai conseguir. Sede firmes aí, você vai conseguir. Segundo pilar, primeiro é o que temos. Então nós temos os mandamentos, que nos dão todas essas benesses, né? E o que fazemos dentro da compreensão do nosso cristianismo? Falando humanamente, né? Nós temos muitas vezes comparamos as nossas vidas àquilo que nos traz paz. Obrigado, irmão. Obrigado. Irmão, se estiver dando muito problema, que aí não é o foco, irmão Orlando, se estiver dando muito problema, a gente para um pouquinho, retira e volta. Continua? Não, mas sem agressão física. Imagina. Eu não sou corintiano. Olha a brincadeira boba. Vamos lá. O que nós então eu vou pedir para os irmãos prestarem atenção. Vamos lá? Um culto uma vez numa igreja que eu fui, tinha um irmão lá no fundo, que eu estava passando lá no fundo, e ele com um joguinho na mão. Vontade de tacar aquele celular dele na parede, com toda a agressividade, só que era um iPhone, falei, não vou ter como restituir, então deixa quieto. Moisés fez isso, né? Com o celular deles da época, né? Os 10 mandamentos. Pois é, ele fez isso. É para prestar atenção. Então vamos lá. Como é que nós nos comparamos com o mundo muitas vezes? Eu estava contando os meus pecados para um irmão meu lá de São Paulo. Nós temos essa afinidade, devemos ter com alguns irmãos sobre as nossas falhas, o que a gente deve fazer, né? E eu comecei a contar alguns problemas que a gente passa, que a gente enfrenta. E ele falou para mim assim, olha o que ele me falou. Ô Douglas, perto do mundo você está bem pra caramba. Você está bem, fique em paz, você está muito bem. Poxa, eu não bebo, não fumo, eu não minto. Então, irmão, se alguém me convidar para comer na casa, e se a comida não estiver boa, não me pergunte, porque eu não vou mentir. Ou eu finjo desmaio, no máximo. Eu estou mentindo, se eu finjo desmaio. Então, assim, eu não minto, eu não roubo ninguém, eu procuro seguir os 10 mandamentos. É claro que tem bilhões de falhas, e aqui, provavelmente, o maior pecador talvez seja eu. Talvez a pregação que eu esteja falando para mim, como todas as pregações que eu fiz. Eu prego para mim, não estou pregando acusando ninguém, eu estou me acusando muitas vezes para eu me moldar, para eu poder me melhorar. Então, quando ele me falou isso, Douglas, perto do mundo você está bem. Passaram uns meses, uns 4 meses mais ou menos, isso aí foi semana retrasada, eu estava conversando com Deus na minha casa, e me lembrei dessa ocasião, que ele me falou, Douglas, perto do mundo você está muito bem. Aí eu senti o Espírito Santo me falando, você está bem mesmo perto do mundo, mas e perto dos heróis da fé? Senti acabado ali. E perto dos heróis da fé? Vamos abrir ali, Hebreus 11? Hebreus capítulo 11. A partir do verso... Vamos a partir do verso 33, só para
para a gente não esticar tanto. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, lembra de Isaías? Tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Verso fantasticamente 38 para falar no seu coração. Homens dos quais o mundo não era digno. Aí como é que eu vou me achar uma pessoa que estou muito bem, sendo que os heróis da fé passaram por coisas que eu sequer vou passar? Em Hebreus fala assim, ainda nem resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. O que eu vou falar? Como é que a gente abre a boca para reclamar muitas vezes, sendo que uma das cenas mais chocantes que eu vi na minha vida hoje... Cadê a Manu, Vanessa? Cadê a Manu? A Manu bebeu um copão d'água, 1 ou 2 copões gigantescos d'água ali. Eu vi uma menininha lá em Israel, estava 3 dias sem beber água. A cena mais chocante que eu vi no ano, de todas. E eu vi até decapitação. Mas a cena foi da menininha. Ela devia ter uns... Chegou a ver, irmão? Ela estava bebendo uma aguinha daquelas garrafinhas de 500 ml, com o olho arregalado. Ela já estava 3 dias bebendo água do mar com sal. E o que eu tenho direito de reclamar? Me comparar com o herói da fé é uma vergonha. O que nós somos muitas vezes como cristãos. É vergonhoso o que nós somos. A gente abriu nossa boca para falar com Deus, mas vamos lá. Então o que nós fazemos? Nós nos comparamos com o que convém. Não, eu estou bem, perto do mundo, tem gente bebendo, mas tem gente bebendo, tem gente fumando, tem gente fazendo um monte de coisa. Mas se eu não faço isso, é minha obrigação, ainda mais depois que eu tenho conhecimento da verdade. Nós nos equivocamos também num detalhe. Vou fazer uma pergunta sincera, respondam para mim, vamos participar. A igreja é um hospital, sim ou não? Sim? Aonde está na Bíblia isso, que a igreja é um hospital? A igreja não é hospital nenhum, a Bíblia não fala que é hospital. A igreja é um exército, é diferente. A igreja não é hospital. Você pode vir para cá ser tratado como um soldado, ele vai lá ter treinamento no exército, depois ele ir para o campo de batalha. Se nós ficarmos achando o que o inimigo quer que nós achemos, que aqui é um hospital, a gente sempre vai estar com a síndrome lá da hiena do desenho, ó céus, ó lua, ó azar. Somos doentes no pecado, irmão, mas só que a gente não pode ficar se limitando a sermos hospital. Isso não tem base bíblica. Amém, mas não tem base bíblica para achar que aqui o tempo todo nós somos doentes. Nós somos doentes, mas o soldado que tomou um tiro, muitas vezes está dando tiro numa tropa inimiga também. Aí tem uma outra coisa. Mateus 16, eu não estou nem lendo a passagem da Bíblia não, só anotei o que eu escrevi. Nós nos acovardamos. Quando Jesus falou lá em Mateus 16 assim, para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Para que serve a porta lá da sua casa? Para atacar ou para se defender? Então ele está falando das portas de onde? As portas do inferno. Se são as portas do inferno, elas não prevalecerão por quê? Porque nós, do exército, vamos atacar a porta do inferno. Entendem a nossa função? Nossa função não é ficar esperando. Nossa função não é vir para sábado na igreja e domingo em diante a gente está sendo usado por Satanás. Não adianta a gente estar sábado santo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí vem o pôr do sol, a gente sobrenaturalmente muda. Não é isso. O propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é nos treinar para a guerra, nos dar conhecimento, a gente ir para a rua. Que tem lá prostituta, tem bêbado, tem homossexual, tem milionário que nunca vai entrar na igreja. Tem pessoas que nunca vão poder ter o conhecimento da verdade, porque muitas vezes existe letargia na parte dos adventistas também, dos cristãos também. A ordem é ide. Entendem? Então, enquanto nós estivermos achando, eu sou coitadinho, eu sou hospital, eu sou doente, não, a gente não é mais doente não, agora a gente tem conhecimento.
Se é doente, toma o remédio, está aqui o remédio. Tem conhecimento? Vai para cima. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja prega a verdade. Só que a igreja, para pregar a verdade, em Romanos, salvo engano, 10, não é salvo engano não, Romanos 10, fala assim, como saberão de mim se não há quem pregue? Se Cristo falou isso é porque ele, claro que Paulo falou através da influência do Espírito Santo e Cristo, e Deus, mas se Paulo falou isso é porque tem cabimento, existe isso, né? Enfim, então vamos parar de achar que isso aqui é hospital, hein? Trata durante o período, é a mesma coisa, quando a criança nasce, ela vai passar ali pelo obstetra, depois ela vai para o pediatra, depois ela cresce, depois que ela cresce, ela vai ser desmamada, e quando ela é desmamada, ela se torna um homem de guerra, que é o nosso caso, entendem? É claro que, por exemplo, a irmã Cláudia, ele está falando que da primeira vez que ela está vindo na igreja, talvez não tenha o conhecimento que a gente tem, não sei, irmã, tá? Talvez você tenha muito mais do que eu, mas talvez você não tenha. Nisso, ela se prepara, se apaixona, por isso que aconteceu comigo, porque eu estava 30 anos em várias igrejas, eu queria falar de Deus, mas eu nem sabia. A partir do momento que aconteceu comigo uma iluminação, eu falei, é sensacional, a obediência é a base de tudo. Eu tenho absoluta certeza que foi, não me comparando, mas a mesma coisa que aconteceu com Paulo. Ele não tinha o conhecimento. Quando ele teve conhecimento de Jesus, quem era Jesus, por que Paulo pensava? Jesus, ele não é filho de Deus. Porque lá em Deuteronômio capítulo 21, Deuteronômio capítulo 21, fala lá que todo aquele que é pendurado num madeiro é maldito de Deus. Falar, esse cara foi pendurado no madeiro, ele não tinha o conhecimento que nós temos quem é Cristo. Na cabecinha de Paulo, ele estava matando os cristãos porque ele estava exterminando o povo que era contra Deus. Ele era um fariseu apaixonado por Deus, um homem de coração puro. Só que estava com equívoco. Quando ele percebeu, só que cabe como as pessoas aí de fora saberem? Abre a boca e fala. Vai lá no supermercado, cumprimenta a moça do caixa, ô moça, você está triste? E começa a desenvolver um diálogo com ela. A pessoa da fila do banco ali, aproveita oportunidades. Se Jesus estiver voltando e um monte de gente morrer, talvez você esteja pagando pelo preço delas. Você vai deixar as pessoas morrerem? Como é que nós reagimos também? Muitas vezes nós reagimos, quando nós nos deparamos com as situações do mundo, de forma equivocada. A Rosana Alves, que é uma neurocientista do nosso meio, que eu acho fantástica, inclusive, ela estava pregando num evento, no final do evento uma moça foi falar com ela, e virou até um viralzinho isso aí, na internet. Uma moça foi falar com ela e falou assim, eu gostava muito da minha sogra era minha segunda mãe, eu amava minha sogra, só que teve uma vez, eu sempre viajava para ir até a casa da minha sogra, nos domingos para passar com ela, toda semana, fazia questão, ficava lá na estrada 1h30, mais ou menos, para chegar na casa da minha sogra, e todo domingo eu fazia questão de ir lá com os meus filhos para poder ir na casa dela. Aí teve um domingo que eu cheguei mais cedo, e a outra nora dela, uma ricona, estava lá sentada no sofá, e quando eu cheguei, a minha sogra falou assim para mim, que bom que você chegou para me ajudar, vamos lá para a cozinha. E eu sempre ajudava a minha sogra, até por ela ter uma certa idade também, e eu fiquei indignada com aquilo. Falei, a partir de agora eu não volto mais. Eu me senti uma empregadinha na casa. Eu não sou uma filha, eu sou uma empregadinha. Aí a Rosana Alves respondeu para ela assim, se estamos aqui nós duas conversando, e a minha filha chega aqui em casa, quem que você acha que eu vou chamar para me ajudar lá na cozinha? É o filho, não a visita. Quando você chegou, a sua sogra deve ter pensado assim, que bom que minha filha chegou para me ajudar. Ela já estava 2 anos sem ver a sogra, ela voltou. Porque muitas vezes a pessoa não tem intenção, mas ela faz de tudo pela outra por amor. E Satanás trabalha direito. Eu achei tão bonito esse testemunho. A moça voltou a frequentar a casa da sogra, houve ali perdão. E às vezes a gente está equivocado com aquela pessoa, que a gente está ofendida com ela. Então vamos trabalhar um pouquinho mais na mente, essa inteligência interpessoal, de entender o que tem no outro, o que o outro está fazendo para nós. Eu fui convidado um tempo atrás, eu estava em Cruzeiro, eu fui convidado por alguns amigos que eu tenho para ir nesse evento que teve aqui do aniversário de Cruzeiro, teve algumas peças aqui nesse FAC, chamado Ezefic FAC, né? Eu falei, eu vou lá, não tem nada demais, não vou comprar, não vou vender, não vou fazer nada de errado, eu vou lá.
Eu fui. Teve tanto rolo naquele lugar, mas tanta briga naquele lugar, mas tanta briga. Eu acabei sendo afetado também nessa briga, que uma amiga minha se envolveu com a filha dela numa briga, eu fui afastar, acabei tomando um soco. Aí eu lembrei lá de Salmo, falando assim para este indignante que vos fala: não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores não são nossos inimigos, não, são muitas vezes nossos amigos, são nossos familiares. Então eu tenho que tomar cuidado com tudo, nós estamos em solo de guerra. Não adianta, olha que frase, não adianta nós andarmos em campo minado observando a paisagem, a gente vai pisar na mina. Então o que eu fui cheirar lá, sendo que eu sou cristão? O que eu fui fazer lá? Eu fui lá tomar um soco, foi isso, né, mané. Aí não vou mais, eu falei, não vou mais, eu tive que tomar um socão na cabeça para aprender, não ir mais. Eu falei, meu Deus, por que eu fui fazer? Então não se assente. Muitas vezes nós reagimos achando que está tudo bem, e não está tudo bem. Eu tenho um amigo meu da aeronáutica que ele fala assim para mim, Nacur, meu sobrenome é Nacur, né? Ele falou assim, Nacur, você tem facilidade com pessoas, né? Você se dá bem com pessoas. E eu tenho uma coisa que eu percebi lá na comportagem, Flávio, inclusive de São Paulo, que tem muitos problemas para as mulheres que são comportoras. As mulheres lá, maiormente, elas saem com o homem junto, para não ter esse problema que acontece. Mas tem algumas que cismam de querer sozinhas, e elas são muitas vezes tentadas para serem estupradas, acontecer alguma coisa, porque ainda que a gente vá levar a mensagem de Deus e nós estejamos dentro da vontade de Deus, muitas vezes a pessoa está no pecado, então Satanás foi lá, teve poder sobre ela. Jesus Cristo foi tentado por Satanás também. Né? Todos os grandes mártires da Bíblia, os heróis da fé, inclusive que nós citamos, também foram. Mas há muito problema da reação do outro conosco. Eu tive aqui em Cruzeiro um problema que eu vejo gravíssimo. Eu tenho a mania de abrir minha boca e falar de Deus onde eu vou também, né? Mas um dos problemas que eu tive, eu estava na Vila Batista, e naquela padaria Avenida, falando com a responsável de lá, até o irmão Flávio me falou de algumas padarias, me deu o nome das pessoas, eu não conheço mais ninguém em Cruzeiro praticamente, mas ele me deu os nomes para eu oferecer as palestras lá, e eu falo de Deus nas palestras. Eu conheci uma moça de lá, a gente começou a conversar, tal, ela pediu meu WhatsApp, falei de Deus para ela, ela falou que frequenta a igreja do pastor Aquino aqui e tal. Essa mulher cismou comigo e começou a me atacar de todas as maneiras, em redes sociais, de todas as maneiras, e ela começou a falar que se eu não casar com ela, ela vai me matar, já vai contratar traficante. Eu falei, não é possível, né? Satanás trabalha mesmo. Eu já fiz 3 boletins de ocorrência contra ela, 3 boletins, falei, não é possível. E ela me cerca em redes sociais, faz perfil fake, fica em cima. Eu fui na delegacia da mulher falar com a doutora Nadir, que é a delegada daqui. Não consegui falar com ela, falei com os escrivãos, mas eles falaram, Douglas, aí para os homens só ficarem escandalizados, e não é para as mulheres se fortalecerem com isso, hein? Douglas, homem não tem direito à medida protetiva. Eu não sabia. Absurdo mesmo. É um absurdo. Eu não sabia. Nós não temos direito à medida protetiva. Então eu vou ter que contratar um advogado, processar essa moça, porque ela vai na porta da casa da minha mãe, ela fica olhando embaixo do portão da minha mãe, sabe se meu carro está lá. Vai de manhã, 7 horas da manhã, ela acorda cedo. Só que ela tem esquizofrenia. Aí uma policial militar foi lá e falou, Douglas, toda hora ela faz isso. Ela faz com um cara, depois faz com outro, faz com outro, faz com outro. Ela tem esquizofrenia. Então, até isso a gente tem que ter preocupação. Então, ela tem os tutores dela, né, que vão acabar respondendo por isso. Eu não estou aguentando mais. Foi isso dia 25 de julho, de lá para cá, todos os dias eu estou sendo perseguido. Então, imagine só, eu comecei a ficar com medo de vir para o Cruzeiro. Falei que um traficante me mete bala por não ter feito nada. Eu falei de Deus para a pessoa. Uma outra ocasião, falei em São Paulo de Deus para uma moça também. Na época eu não era adventista, entreguei uma fita cassete para ela com uma pregação. E ela começou, ela era dona do imóvel que eu morava e eram várias casinhas na zona sul de São Paulo. Aí ela foi para lá, eu estava falando de Deus para essa moça, aí a cunhada dela chegou do serviço e falou assim, isso não é hora de mulher casada, está na porta da casa de um homem solteiro, hein? Meu Deus, deu um rolo depois que o marido dela foi lá, eu estava trabalhando, arrancou todos os meus móveis da casa, então a gente tem que tomar cuidado com tudo. É claro que o ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, existe e temos que fazer, mas a gente tem que ter muito cuidado também com o poder de Satanás. Ezequiel 28 fala que Satanás, ele é mais sábio que Daniel.
Então é muito complicado. A gente luta com um inimigo que realmente não passa a mão na cabeça. Então, o que Jesus espera de nós, então? Nós, muitas vezes, quando nós falamos, quer ver? Eu vou pedir aqui para a irmã Darley, fala para mim uma característica, uma situação que aconteceu com Pedro, por exemplo, que você lembre. Negou Jesus? Tá. Com Eva, quem pode falar para mim? Comeu uma maçã? Vocês percebem que a gente muitas vezes fala só do defeito do outro? Isso é comum nosso. A minha mãe, quando eu era criança, ela colocou uma vez uma folha branca, aí ela fez um pontinho assim, falou para mim, o que é isso aqui, Douglas? Aí eu falei, é um pontinho preto. Ela falou assim, então, a gente só vê o problema, o defeito, a gente não vê o que tem em volta, as qualidades. Pedro tem uma passagem que para mim é a mais fantástica, que mais tocou no meu coração, que está em Lucas 22:31, onde Jesus fala para ele que Satanás pediu permissão para Deus para debulhar vocês como trigo, e Deus deu a permissão. Porém, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, Pedro, e quando você se converter, ajudar os seus irmãos. Isso foi na véspera de Cristo ser crucificado. Já estava 3 anos com Cristo, já tinha andado sobre as águas, tinha feito tudo, só que ele não tinha se convertido. Quando acontece isso, então, depois que ele vai preso, toma todos os problemas para a vida dele, lá no meio da prisão ele começa a louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo, mesmo dentro do sofrimento, e depois disso ele começa a olhar poderosamente para a vida dele, entre ele e Deus, e ele coloca na mente dele uma frase que cabe a nós colocarmos, onde entre mim e Deus nada mais importa. Se é para ganhar mais, se é para ganhar menos, se é para eu ter benesse dessa ou daquela, se tiver entre mim e Deus, não me importa. Que nós temos que colocar na cabeça. Depois disso, em Atos capítulo 5, até a sombra de Pedro curava as pessoas. E para finalizar, quando eu falei lá no comecinho do dedo de Deus, eu passei por um problema um tempo atrás, que esse meu dedo aqui, eu peguei uma infecção nele, não sei o motivo, que ele ficou muito inflamado, mas muito. E estava já há semanas inflamado. Eu não aguentava mais, eu falei, eu vou para o hospital. Vou ver o que eu tenho que fazer, uma cirurgia, porque eu já tinha tomado antibiótico, não tinha resolvido. Aí, quando eu fui para o hospital, eu cheguei lá, e São Paulo é muito suspeito tudo, né? É tudo muito suspeito, infelizmente, Brasil é muito suspeito. Cheguei lá, tinha um médico que era estrangeiro. Ele era de Gana. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, eu falei, será que ele é médico mesmo? Porque a gente teve os problemas aí dos bolivianos que não eram formados, vocês lembram disso, né? Eu não estou julgando raça, nada, mas eu falei, será que é? Vai mexer no meu dedo, que está doendo tanto já. Falei, o máximo que pode acontecer, o cara está acostumado com leões africanos, é arrancar meu braço, o máximo. Aí eu comecei a ficar mais calmo. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí ele me mandou para uma sala de cirurgia. Eu falei assim, eu vou operar seu dedo. Eu falei, misericórdia. Deitei na maca, aí ele começou a apertar meu dedo. Ele deu a anestesia, aplicou a anestesia, fez o rasgo com bisturi, aí ele começou a apertar o dedo para sair o pus. Nisso que ele apertava e doía em mim, e eu gemia, ele ficava assim para mim, o médico, ficava assim para mim, desculpa, viu? Com a mãozinha assim, desculpa, viu? Desculpa, viu? Me desculpa, me desculpa. Naquele momento que eu estava deitado com o meu dedo assim, eu comecei a pensar, esse cara é muito mais humilde que eu, ele é muito acima de mim e muito mais humilde que eu preciso muito mais do Espírito Santo do que ele. E ele me pedindo desculpa o tempo todo, com uma humildade que poucas vezes eu vi. E eu comecei a pensar também uma coisa, somente, por isso que o tema da nossa palestra é a ponta do dedo, somente a ponta do meu dedo estava doendo muito, mas muito, muito. Imagine o que Cristo passou na cruz, que não foi só a ponta do dedo, mas foi 100% do corpo dele dilacerado, para que a gente olhe para a cruz nos momentos que nós decidimos pensar meramente em pecarmos, com qualquer uma das falhas dos mandamentos, ou qualquer outro tipo de pecado que vai além dos mandamentos também. Eu comecei ali a pensar, poxa, o que Cristo passou por mim?
Eu tenho que pôr definitivamente então na minha cabeça que nada mais entre mim e Cristo importa. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Querido Santo e poderoso Deus, nesse momento entrego a Tua palavra, para que nós possamos, Pai, verdadeiramente termos a Tua libertação de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, que nós possamos, Pai, errar cada vez menos, a fim de nos lapidarmos e nos momentos que nós errarmos, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que assim como Paulo, onde para muitos sequer estaria pregando, mas foi um dos maiores transformadores, se não o maior teólogo que a Bíblia teve, superando até mesmo seus livros, os livros de Salomão, que era o homem mais sábio da terra. Que o Senhor possa nos usar das formas que o Senhor usou a Salomão, a Daniel, a Paulo, a tantos outros heróis da fé, e que nós sejamos, Pai, heróis da fé também, que nossos nomes possam chegar, por exemplo, a serem citados, nem que seja na contracapa, Pai, do Teu livro da vida, mas que nós possamos estar ali, Pai, verdadeiramente empenhados em ir por todo o mundo e salvar as pessoas e enchermos o Teu céu, o Teu reino, com a nossa presença e com a presença dos nossos irmãos que estão sofrendo, espalhados pelo mundo. Nós oramos pelos nossos amigos, pelos também inimigos, por todos aqueles nossos familiares, todos aqueles que nos cercam. Que essa roda dos escarnecedores possa ter, nos momentos certos, a nossa luz, pois somos a luz do mundo e o sal da terra. Que o sal da terra seja verdadeiramente para despertar a sede no próximo. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos faz, Pai. Consagramos o sábado de hoje, toda a nossa semana a Ti. Em nome de Jesus. Amém.